Então, meu nome é Sérgio de Souza Bosco, né? Eu sou psicólogo de formação, com pós-graduação em constelação familiar, psicologia sistêmica, mestre Reiki e professor de radiestesia e radiônica. E hoje nós vamos conversar, né, a respeito de como aumentar a nossa confiança, né, como aumentar a segurança para realizar atendimentos com o Reiki e com a radiestesia, né, como juntar, né, essas duas técnicas, a questão de como as pessoas ficam surpresas com o resultado da radiestesia. E é comum mesmo acontecer isso que ela comenta, né? Às vezes a pessoa chega dizendo que já passou em vários outros lugares e não conseguiu a solução, e com a radiestesia, né, junto com o Reiki principalmente, a gente consegue solucionar, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como isso é possível. E aí com a radiestesia eu tive, né, foi possível estabelecer esse método, né, e estabelecer um padrão de atendimentos, né? Mas um padrão que ele é flexível, né, porque cada pessoa tem a sua individualidade, né, e nisso que a radiestesia ela é muito promissora, né, porque qualquer tipo de situação, a gente usando a metodologia com a radiestesia, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso, né, estando presente, estando à distância, né, se é uma questão física, se é uma questão emocional, mental, né, com a radiestesia a gente consegue fazer uma avaliação precisa, né, e isso foi me dando segurança, né, e a partir daí, quando eu me senti seguro, aí os clientes começaram a aparecer, né? Então, o que estava afastando, né, minha clientela era a minha própria insegurança, porque ao mesmo tempo que eu queria atender, eu tinha medo, né, de que talvez não fosse dar conta, né, de realizar aqueles atendimentos, que se a pessoa me perguntasse o que era aquilo, eu não ia saber explicar, e a pessoa pudesse sair, né, falando mal de mim, né? Então tudo isso acabava dificultando. Mas a partir do momento que eu me senti seguro com relação aos atendimentos, então, né, as pessoas começaram a chegar, né, e a partir daí eu fui conseguindo, né, colocar em prática, né, os meus conhecimentos, né, e no começo eu trabalhava mais com Reiki, né, e aí depois eu fui agregando os outros, né, a auriculoacupuntura, né, os florais de Bach, né. Então, vou fazer aqui uma apresentação, né, do que é a radiestesia, como ela funciona, como são os seus princípios. A radiestesia, né, ela é uma ciência milenar, né, então já há muito tempo que ela existe. Só que no início, a radiestesia ela era vista como uma adivinhação, né, e ela recebia o nome de rabdomancia, né, que é de origem grega, né, rábidos é vara e manteia, né, de adivinhação. Então eram utilizados varas, cajados, e se acreditava que somente pessoas que tivessem, né, uma sensibilidade muito grande podiam praticar, né, na época, a rabdomancia. Um exemplo disso aquela passagem, né, que tem no Velho Testamento, de quando Moisés está cruzando o deserto e ele com o cajado, né, ele toca a pedra e jorra a água da pedra. Então, essa era uma maneira que se fazia para encontrar água no subsolo. Se utilizava o cajado, né, e com a sensibilidade conseguia se localizar onde tinha água, né, ali no subsolo. E até hoje, né, nos interiores, né, ainda existe, né, o pessoal que utiliza a forquilha para localizar a água, né, para furar o poço. E depois, né, com o tempo, né, a radiestesia ela foi saindo, né, desse campo da adivinhação e foi migrando, né, para o campo da ciência, né, porque a partir do momento, né, que as pessoas foram estudando mais, né, entendendo, muitos físicos, né, começaram a se interessar pela radiestesia, né, e passaram a investigar, e aí mudou-se, né, o nome de rabdomancia, que trazia esse conceito de adivinhação, e passou-se para a radiestesia,
né, que rádios, né, em latim, né, de radiações, e aesteses, né, em grego, que é sensibilidade. Né? Então, radiestesia é isso, é a sensibilidade às radiações. E tudo que existe emite uma radiação. Porque todos nós, né, tudo que existe no universo é formado por átomos. Né? E todo átomo está em constante vibração. E essas vibrações emitem uma frequência, né, emitem uma radiação. E através da radiestesia, nós conseguimos captar essas radiações. Né? Então, o trabalho da radiestesia é justamente esse, né? Ela permite que a gente identifique, né, as radiações que estão à nossa volta. Então, a radiestesia ela é muito boa para essa parte dos diagnósticos. Aqui, essa imagem, né, é de um pêndulo que foi encontrado no Vale dos Reis, né, no Egito. Né? Então, no tempo, né, dos faraós, eles já se utilizavam da radiestesia. Os sacerdotes, né, e depois, né, esse mesmo pêndulo, depois que ele foi encontrado pelos arqueólogos, desenvolveu-se um pêndulo semelhante a esse, né, em madeira, que é utilizado até hoje em dia, né, que se chama pêndulo Vale dos Reis. Né? Depois eu vou mostrar para vocês também. Mas isso é uma prova, né, do quão antigo é a radiestesia. Né? E tem alguns estudos, né, que mostram já indícios, né, de radiestesia muito tempo antes ainda do que desse período, né, dos faraós. Né? Em Roma, né, eles utilizavam a radiestesia, então sempre que iam se deslocar o exército, na frente ia um pelotão de radiestesistas para localizar o melhor local, né, para as tropas poderem acamparem, né, um local onde tivesse água, né, abundante, né, para as tropas poderem utilizar. Então, no começo da radiestesia, ela é muito utilizada para isso, né, para localizar água, né, localizar minérios. E aí depois começou a ser utilizada também para a área da saúde, né, saúde física, saúde mental, e para outras questões também, né, desbloqueio de processos, né, judiciais, mudança, né, de crenças, né, limitadoras. E com a radiestesia é possível, né, a gente diagnosticar os diversos tipos de frequências, diversos tipos de energia, né, quer sejam emocionais, né, energias de impregnação, né, por medicamento. Nós estamos sempre rodeados, né, de energias que, de alguma maneira, podem estar prejudicando, né, o nosso equilíbrio. Né, energias ligadas a equipamentos eletrônicos, né, objetos. Né, os objetos eles podem ser impregnados, né, de energia. Então, aqui tem uma figura aqui de um capacete, né, um capacete da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente pode imaginar, né, qual é a carga de energia que tem nesse objeto. E muitas vezes as pessoas gostam de colecionar, né, objetos antigos, mas elas não param para avaliar que carga emocional que tem naquele objeto. Residências, né, locais comerciais também, né, podem ter cargas, né, energéticas que prejudicam, né, a nossa saúde, né, as cargas emocionais também. E com a radiestesia nós conseguimos diagnosticar, né, essas frequências, né, e esses tipos de energias. Mas como isso ocorre? É o pêndulo, né, quer dizer, que detecta, né, essas frequências. É o download, né, que eu mostrei para vocês, né, que detecta. Né? Esses instrumentos eles só tornam visíveis aquilo que o nosso inconsciente já captou no ambiente. Então, o grande instrumento da radiestesia é o próprio radiestesista. E isso é uma qualidade natural, né, do ser humano. Então, todo ser humano ele tem essa capacidade de detectar as frequências que estão à sua volta.
né? Só que a gente não tem consciência plena disso, né? Então, através, né, do pêndulo, a gente consegue visualizar essas energias, né, essas frequências que nós estamos captando, né, do ambiente através do nosso sistema nervoso. E através do sistema neuromuscular, aquilo que a gente captou, né, é transmitido, né, para o pêndulo, que vai fazer o movimento, né? Então, o movimento do pêndulo vai nos mostrar aquilo que o nosso sistema nervoso captou. Então, é assim que funciona a radiestesia. É uma dúvida que o pessoal me pergunta, né? Puxa vida, será radiestesia está relacionado com magia, né? Tem algum espírito que fica mexendo, né? O pêndulo, né? Isso são, né, são crenças que as pessoas têm às vezes sobre a radiestesia, né? E não é. A radiestesia ela é científica, né? Existem princípios científicos que comprovam a eficácia da radiestesia. A ciência tradicional ainda não consegue abarcar, né, totalmente, né, as possibilidades da radiestesia, né? Mas já tem uma parte que abarca. Atualmente, né, já tem muitos equipamentos eletrônicos, né, que fazem esse trabalho, né, de detecção de frequências, né? Só que nenhum deles são tão precisos quanto o nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso consegue captar frequências, né, que nenhum outro equipamento capta. Aí o Felipe está perguntando aqui como é que funcionam os comandos para realizar uma leitura, né, que é a radiestesia. Então, como é que funciona? Existe, né, aqui uns instrumentos, né? Antes de responder a pergunta do Felipe, deixa eu só mostrar aqui, né, alguns instrumentos da radiestesia, né, que o pêndulo, né, de madeira, né, tem vários tipos, né, de pêndulos de madeira, né, pêndulos de cristais também, existem vários tipos, né, que esse daqui se chama aurímetro, né, ele serve para medir a aura, né, das pessoas. Que mais, né, que o dual hold, né, que eu já mostrei para vocês, né, e aqui, ó, nessa pergunta, né, que o Felipe me fez, né, como é que funcionam os comandos, né, para realizar, né? É através do que nós chamamos de convenção mental. Então, nós vamos estabelecer, né, um código para a gente identificar os movimentos que o pêndulo faz. Porque o pêndulo, né, ele pode se movimentar, né, para frente e para trás. Né, deixa eu vir aqui, né, para um quadro maior aqui, ó. O pêndulo ele pode se movimentar, né, para frente e para trás, ele pode se movimentar para os lados, ele pode se movimentar, né, aqui, né, ele pode se movimentar, né, para frente e para trás, para os lados, ele pode se movimentar em círculo, né, no sentido horário, em círculo no sentido anti-horário, e ele pode se movimentar nas diagonais. E para cada movimento desse, nós vamos estabelecer um comando, né, um significado. Então, se eu quero saber, digamos que eu quero avaliar algum objeto, né, se aquele objeto ele está impregnado com alguma energia negativa, então eu vou perguntar se esse objeto está impregnado com energia negativa. Aí eu estabeleci o comando que, se ele balançar para frente e para trás, a resposta é sim, né? Se ele balançar nas laterais, a resposta é não. E a partir daí eu vou sabendo, né? Eu vou fazendo as perguntas e vou obtendo a resposta, né? E essa resposta ela vem do que o nosso inconsciente, né? Do que o nosso sistema nervoso captou ali. Daquele objeto, né, ou daquele atendimento que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu posso fazer, né, uma convenção que se o pêndulo girar no sentido horário, é porque a energia ali está positiva. E se ele girar no sentido anti-horário, é porque a energia ali está negativa. Então, esses são os tipos de convenções, né, mais comuns que a gente utiliza com o pêndulo.
e à medida que nós vamos realizando as perguntas, né, que são ser perguntas objetivas, nós vamos aferindo a resposta com o pêndulo. E nós utilizamos também outros instrumentos, né, que eu vou passar daqui a pouco para você, que são os gráficos, né, que isso amplia ainda mais a possibilidade, né, de encontrar as respostas, né, através dos gráficos. Mas a convenção mental é a primeira coisa, né, que nós fazemos quando a gente vai trabalhar com o pêndulo. Né? O pêndulo ele tem um barbante, né? E aí nós encontramos qual é o local no barbante, né? A gente vai treinando, né? A gente pode utilizar uma pirâmide, né? Ou se a gente não utiliza uma pirâmide, né? A gente pode colocar, né, o pêndulo aqui sobre a nossa mão, e aí nós vamos testando, né, aqui no cordão, onde o pêndulo vai ter um movimento, né, mais amplo. E aí eu faço uma marcação, eu posso dar um nozinho, posso amarrar, né, um barbantinho aqui para me saber que é naquele ponto onde eu vou obter uma resposta, né, mais forte, né, com o pêndulo. Né, e a partir daí eu vou fazer a minha convenção mental. Né, porque o pêndulo ele vai passar a ser uma extensão do meu corpo. Né? Vou voltar aqui para a apresentação. Isso, vamos lá. Né? Então, tem a convenção mental. E tem a radiônica. Né? Então, a radiestesia a gente trabalha a parte do diagnóstico, né? E a radiônica nós vamos trabalhar a parte dos tratamentos. Né? Então, a radiônica, né, vem de rádios, radiação e íon, que é um elemento com carga, né, positiva, né? Um elemento que tem uma carga de energia. Né? Então, a radiônica ela vai trabalhar com isso, né, com a emissão de energia que nós vamos utilizar para os tratamentos. E a radiônica, né, entre outras coisas, nós utilizamos muito gráficos. Né? Então, através dos gráficos, né, através de figuras, nós conseguimos fazer a energização, né, quando é necessário, né, ou neutralizar uma carga de energia negativa. E como isso daí funciona? Puxa vida, através de desenhos, né, de gráficos, eu consigo alterar, né, a energia de uma pessoa, de um ambiente, né, ou de um objeto. Existe um trabalho, né, de um japonês, né, que, se não me engano, é Masaru Enomoto, o nome dele, que se chama Mensagens da Água. Então, ele fez uma pesquisa assim, muito profunda com águas do Japão. Então, ele coletava água em fontes e em rios, aí ele congelava a água e depois fotografava, né, com um microscópio a molécula da água. E aí ele foi fazendo vários testes, né, colocando música, né, e aí depois ia lá, congelava a água e tirava uma foto, né. Depois ele passou a escrever, né, palavras e colava essas palavras no pote com água. E aí depois colava e ia fotografar. E eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, eu vou ampliar um pouco aqui a imagem, né, para ver se vocês conseguem ver melhor. Mas aqui tem um exemplo, né, disso. Então, na parte de baixo, tem uma foto, né, que ele tirou de uma molécula de água que ele expôs a uma música, né, heavy metal, e logo acima vai ter uma molécula de água onde ele escreveu, né, uma palavra compaixão. Ele escreveu a palavra compaixão e colou no potinho da água. E aí congelou e tirou a foto. Aí logo ao lado, né, tem uma molécula da água onde ele escreveu obrigado e colou lá no potinho da água. E embaixo, né, ele escreveu uma frase, né, eu vou matar você. E aí a gente vai comparando, a gente vai vendo como vai ficando, né, as moléculas da água. Esperança, né? Aqui no canto, né, ele fez, né, uma experiência, né, com água do mesmo local. Ele pegou uma água, né, então ele fotografou a molécula da água, né, na parte de baixo,
antes, né, de receber uma prece budista, né, que é essa última do canto, né, mais escura, e em cima tem o resultado da molécula da água depois de receber uma prece budista, né, a mesma água. Né, e aí ele fez essa comparação, né, do antes e do depois, né, da água receber a prece budista. Né? Ou seja, ele conseguiu comprovar, né, através dessa experiência dele, né, algo que há muito tempo já se sabia, né, que é justamente, né, a força que tem as palavras, né, ela sendo tanto pronunciada quanto escrita, né, que é o mesmo princípio do reiki. Né? Por isso que as pessoas às vezes perguntam, puxa vida, mas um símbolo, como é que esse símbolo, né, e essa palavra, né, esse nome que é pronunciado, vai mudar alguma coisa na pessoa? Né? Então, o princípio é o mesmo. Né? A força, né, os símbolos têm força, a palavra tem força. E isso pode alterar, né? E se nós lembrarmos que o nosso corpo, né, mais de 70% do nosso corpo é constituído por água, então dá para a gente ter uma noção, né, de como, né, a nossa saúde é afetada por aquilo que está ao nosso redor, né? Pelos nossos pensamentos, emoções, né, pelas palavras que nós pronunciamos, pelas palavras que nós recebemos. Né? E com a radiestesia a gente consegue detectar, né, essas frequências, né, que estão interferindo na saúde ou mesmo na prosperidade, né, das pessoas. Então, esse aqui é um gráfico, né, que é muito utilizado, né, na radiônica, que ele se chama decágono. Então, ele serve para a gente potencializar, né, uma das utilidades dele é para potencializar o testemunho. E o que é o testemunho? Para nós conseguirmos atender uma pessoa à distância, nós precisamos sintonizar a frequência dessa pessoa. E isso acontece através dos testemunhos. E esses testemunhos, eles podem ser um fio de cabelo, né? Uma mecha de cabelo da pessoa, uma unha da pessoa, pode ser uma foto, pode ser o nome, né? O nome completo e a data de nascimento da pessoa. Então, nós colocamos, né, esses testemunhos no decágono e ele fica um tempo ali potencializando, né? O que é isso? Né? Ele vai fortalecendo, né, aquela frequência para que a gente possa realizar os atendimentos com a radiestesia. Então, o decágono ele é muito utilizado para potencializar testemunhos e para potencializar também o que a gente chama de remédios radiônicos, né, que são utilizados, né, para realizar o tratamento, né, ou seja, para enviar a frequência de cura para a pessoa à distância. Então, tem o decágono, né, ele é muito utilizado. Tem esse outro, né, que ele se chama turbilhão. A gente utiliza muito o turbilhão quando tem algum processo assim que está travado, né, que não anda. Então, o turbilhão ele ajuda a movimentar as energias paradas que estão dificultando. Então, às vezes a pessoa ela, né, quer vender uma casa e não consegue, né? Às vezes tem algum processo na justiça que tá emperrado, né, e não consegue. Né? Então, o turbilhão ele ajuda nesse sentido. A gente verifica, né, com um pêndulo, né, quanto tempo será necessário, né, aquele objetivo, né, o testemunho ficar no gráfico e ele vai agindo. Tem um outro aqui, né, que é o desempregnador. Então, ele serve para desempregnar objetos, né, desempregnar pessoas, porque muitas vezes nós ficamos impregnados, né, a gente pode ficar impregnado por conta de medicação, né, por conta de emoções nossas, né, ou de outras pessoas. E muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, né, e ela fica com aqueles pensamentos, né, negativos, ou então a pessoa fica alimentando uma mágoa, né, durante muito tempo. Então aquela emoção ela vai impregnando, né, os corpos, né, sutis da pessoa. Então com esse gráfico aqui nós conseguimos fazer o trabalho de desimpregnação. Ou às vezes tem algum objeto, né, que está impregnado, a gente coloca o objeto no gráfico, né, no desimpregnador, e ele faz a limpeza, né, desses objetos.
Deixa eu ver aqui. A Ana Cristina está dizendo que viu, né, esses experimentos com água, né? E ela utiliza o reiki na água que consome, né? Realmente muito bom também. Sempre que eu vou, né, tomar uma água, eu energizo. E quando vou me alimentar também, quando eu vou em restaurantes, né, eu sempre, né, faço uma aplicação de reiki também na comida, que a gente não sabe como é que está a cozinha, né? Eu já trabalhei em cozinha de restaurante e realmente é muito a correria, né? É um trabalho muito estressante. E mesmo que a pessoa que esteja fazendo ali tenha boa vontade, mas né, o ambiente é muito estressante e isso acaba passando para a comida também. Então é muito bom, né? Sempre que a gente vai em algum local comer, a gente fazer, né, um reiki, né, um chokurei ali para liberar aquela comida. E quando nós estamos cozinhando também, a gente pode aplicar o reiki, né, naquela comida que nós estamos fazendo. Né? E a comida, né, além de alimentar, né, matar a nossa fome, também ela vai tratar a nossa saúde. Né? A gente pode fazer isso com o reiki também. A Nina está perguntando, né, se o desimpregnador serve, né, para limpar um testemunho antes de usar em outro gráfico. Né? Não, o testemunho, algumas vezes a gente detecta, né, sempre detectar que existe uma impregnação muito grande, a gente pode colocar o testemunho aí também, né? Se a gente está fazendo, né, o trabalho de limpeza à distância, a gente coloca o testemunho aqui. E se a pessoa utiliza, né, o pêndulo de cristal, ela pode desimpregnar o pêndulo de cristal aqui também nesse gráfico, no desimpregnador, porque o pêndulo de cristal ele acaba se impregnando, né, ele puxa a energia ali de quem está sendo atendido, né, ele vai puxar aquelas energias que a gente está trabalhando. Então, uma maneira de desimpregnar o pêndulo de cristal é colocá-lo aqui nesse gráfico, no desimpregnador. Né? O pêndulo de madeira ele não tem, né, esse problema de impregnação. Um outro gráfico, né, esse gráfico de harmonização. Então, esse daqui é um gráfico que a gente pode utilizar para harmonização de relacionamentos. Então, às vezes, né, uma equipe de trabalho está com algum problema, né, de relacionamento entre si, né, ou mesmo relacionamento familiar, né, nós podemos utilizar esse gráfico aqui para ajudar, né, nesse trabalho. Né? Não quer dizer que vai manipular a vontade das pessoas para que elas façam as pazes, né, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, né, a gente não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas, né? Mas o gráfico ele vai trabalhar aquelas energias que estão dificultando o entendimento. Né? E a partir daí as pessoas elas vão poder ter condição, né, de chegar, né, no consenso. Um outro gráfico, né, que é muito utilizado também, né, ele é conhecido como Joshua, né? Ele tem as letras hebraicas, né, o Yod, o Ré, o Val e o Shin, é também conhecido como o nome de Cristo. Então, ele é um gráfico muito bom para se utilizar nos ambientes, né, para proteger os ambientes, para limpar energeticamente os ambientes. Vamos ver o que mais. O hexagrama, né, ele é muito bom quando tem situações, né, que tem duas forças contrárias ali em conflito. O hexagrama ele ajuda, né, a equilibrar essas forças, né, porque o hexagrama que são dois triângulos, né, um com, né, o vértice para cima e o outro para baixo, né, representando duas forças contrárias, mas que se equilibram ali no meio. Né? Então o hexagrama ele é muito utilizado para isso. Deixa eu ver. Esse daqui é o Luxor. O Luxor ele é muito bom para neutralizar energias telúricas. Então, tem energias que vêm do subsolo, né, são forças naturais, e que, quando, né, nós estamos em espaço aberto, elas não causam nenhum dano à nossa saúde. Né? Mas se tiver algum foco de energia telúrica, onde a pessoa passa muito tempo, passa muitas horas por dia, com o tempo vai se criando, né, um ambiente propício para o adoecimento. Então, nós utilizamos o Luxor, né, para neutralizar ali, né, aquele ponto de energia telúrica. Né, mas funciona só enquanto o gráfico está naquele ponto, né, porque o foco da energia telúrica ele é constante, né, não tem como acabar, né, porque é uma energia que vem da Terra, né, do centro da Terra.
Eu vou passando rapidamente aqui os gráficos para vocês, né? Para terem uma noção, né? E existem, né, muitos outros gráficos, né? Isso daqui é uma amostra, né, para vocês irem tendo uma noção de como que a radiônica ela pode ser utilizada, né? Desde questões práticas, né, como uma desimpregnação, que pode ser por medicação, né? Ou às vezes, né, a pessoa está impregnada por algum trabalho de magia também. Né? Infelizmente, a gente encontra esse tipo de caso, né? Às vezes alguém fez algum trabalho de magia para a pessoa e ela está impregnada. Né? E aí a gente pode utilizar, né, esse gráfico para ajudar nesse processo. Aí aqui a Virginia está perguntando sobre a questão do norteamento, né, dos gráficos. Quando a gente vai trabalhar com a radiestesia, a gente sempre procura estar alinhado com o norte, né, do planeta, para ficar no mesmo fluxo, né? Porque o planeta ele também tem uma energia que entra pelo norte e sai pelo sul, né? Da mesma forma que a gente, né? A energia cósmica entra aqui pelo nosso chakra coronal, né? E passa, sai por baixo. Então a gente sempre procura estar alinhado com o norte, né? E com o tempo, com as pesquisas, descobriu-se que poderia criar um norte artificial, que é justamente essa bolinha preta, né? Então, todo gráfico, né, que tem uma bolinha preta em cima e uma bolinha branca embaixo, ele está artificialmente norteado, porque nem sempre a gente consegue, né, numa sala de atendimento, posicionar a mesa, né, ou a maca em alinhamento com o norte, né? Então, por isso que foi desenvolvido, né, essa questão do norteamento artificial, que são essas bolinhas pretas, né, e a bolinha branca, né? A bolinha preta representa o norte, a bolinha branca representa o sul. Então, né, com a radiestesia, né, a gente trabalha ali a parte do diagnóstico, entender quais são as forças que estão atuando, né, sobre aquela pessoa, aquele animal ou aquele ambiente, né, que nós estamos trabalhando, e depois com a radiônica nós fazemos a parte do tratamento, né, através dos gráficos, né? Então, na radiônica, nós podemos utilizar junto com o reiki. Então, a gente pode fazer, né, montar um gráfico desses, né, de acordo com a necessidade da pessoa, e fazer uma aplicação de reiki sobre aquele gráfico. Né? E isso vai potencializar, né, a força daquele tratamento. A gente pode utilizar cristais, também associar cristais junto aos gráficos, né? Ana Cristina colocou aqui, ó, acabei de escrever harmonia e amor nas minhas garrafas de água. É isso aí, a nossa saúde começa por aí, né? Certo? Então, essa foi, né, uma apresentação, né, do que é o reiki, do que é a radiestesia, né, o que é o reiki não, o que é a radiônica e a radiestesia, para quem não conhece ainda.